Sim. Graça e paz, irmãos. Amém? Coisa maravilhosa, né? Cadê as mulheres de Deus aqui da igreja? Meu retiro foi bom? Vocês não têm nenhum grito de guerra não, né? Mesmo se tivesse eu não ia chamar. Eu não vou pagar o mico novamente aqui, viu? Mas cadê os embaixadores também do rei? Estão cansados, viu? O acampamento dos embaixadores é mais cansativo. Olá, queridos, que Deus nos abençoe nessa noite. O Senhor possa continuar a falar aos nossos corações. Que possamos voltar ao tempo da inocência, né? Às vezes me vejo lembrando alguns momentos vividos, né? Ali no tempo, naquele período marcante, quando você entregou a sua vida a Jesus Cristo, quando eu entreguei minha vida a Cristo. E às vezes fico me perguntando, ou até mesmo fazendo alguns questionamentos. Por que algumas coisas mudam, se modificam? Por que às vezes a paixão, o sentimento que nós temos para com Deus não é o mesmo daquele dia, daquele momento, quando nós tomamos aquela decisão ao lado de Jesus Cristo? Parece que, de alguma forma, o sentimento não é o mesmo. Algumas coisas durante o caminho, a sua caminhada cristã, pode interferir diretamente no seu relacionamento com Deus e trazer diante de você uma situação diferente. Talvez você tenha a sensação de chegar no culto, sei lá, estar na presença de Deus e não sentir nada, se sentir frio, como se não tivesse conectado com Deus. Se realmente isso de alguma forma estiver acontecendo com você, nós precisamos voltar ao tempo da inocência, voltar ao tempo de antes, lembrar daqueles momentos de intimidade que você desenvolveu ou tem desenvolvido com o Senhor. Essa noite eu queria compartilhar com vocês um tema talvez não é muito pregado nas igrejas evangélicas, porque nós somos acostumados a ouvir temas relacionados à vitória, conquista, né? Receber a bênção de Deus. Hoje eu queria falar um pouco sobre recomeço, recomeçar. Mas antes disso eu queria orar. Queria que você baixasse sua cabeça para a gente orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, porque nós temos a plena certeza, convicção de que o Senhor está conosco. Nós temos a plena certeza, a plena convicção de que o Senhor quer fazer muito mais através das nossas vidas. Eu te peço nesse momento que o teu Espírito Santo possa continuar a falar aos nossos corações. Essa é a oração que te faço no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Recentemente nós tivemos uma frustração bastante significativa, né? Não sei, alguns que acompanham o futebol, né? Ficou decepcionado com o desempenho da seleção brasileira, né? Alguns pensavam que o Brasil ia ser campeão. E de repente o Brasil ficou pelo caminho. Eles fracassaram, né? A seleção, os jogadores foram derrotados. Ficaram pelo caminho. Muitas vezes, amados, nas nossas vidas, nós temos que lidar com situações
difíceis. Muitas vezes temos que lidar com fracassos, com derrotas, com perdas, com situações que muitas vezes nos empurram para um buraco, para uma situação onde nós achamos que não podemos mais sair daquele lugar. Talvez você já teve alguma desilusão, talvez você já cometeu um erro, uma falha, perdeu uma amizade, um relacionamento, você feriu, magoou alguém, porque fez uma escolha errada na vida. Às vezes, quando a gente fala de fracasso, isso não soa muito bem para nós, porque nós cristãos, nós somos ensinados desde cedo que não é permitido fracassar, errar, cometer falhas. Não é muito comum você ouvir um cristão falando dos seus defeitos, das suas falhas. Ele fala das suas vitórias, das suas conquistas, né? Tenta de alguma forma transmitir que tudo está dando certo, de que tudo é positivo, de que não há nenhum sofrimento, que não há nenhum problema. E geralmente quando alguém compartilha um fracasso, uma dificuldade, vem o julgamento das pessoas, né? Esse aí não tem fé, a fé dele é muito pequena, é uma pessoa sem fé. Esse irmão aí não tem compromisso com Jesus, é uma pessoa que não é comprometido com a palavra, com a oração, com Jesus. Isso aí é fraqueza espiritual, ele é um fraco espiritual, por isso ele fracassou, porque ele é um fraco. Amados, quase semanalmente eu encontro pessoas com histórias de fracasso, irmãos da igreja mesmo, que vêm compartilhar suas lutas e suas dificuldades. Isso é muito comum ouvir essas pessoas. Muitas delas, irmãos, sentem um peso, um fardo muito grande, porque além da culpa que eles carregam, da frustração, eles não se sentem à vontade para compartilhar, porque imaginam que alguém vai julgá-lo e dizer para ele que ele é um fraco espiritual, é um crente pequeno. Alguns podem até pensar, esse aí nem crente é. Mas será que nós cristãos, você que é um crente em Jesus Cristo, será que nós nunca vamos errar? Será que nós não cometemos falhas, erros? Ou será que você é uma pessoa diferente de todos os outros, comparado aqui a Jesus Cristo, que nunca cometeu nenhum pecado, nenhum erro, nenhuma falha? A minha intenção nessa noite aqui, irmãos, não é fazer uma apologia ao fracasso, fazer uma promoção, dizer que você tem que fracassar na vida mesmo. Isso acontece. Vamos banalizar aqui as falhas que nós cometemos, que eu e você comete. Mas na verdade a minha intenção é combater a hipocrisia de que o cristão é um ser infalível, que nunca erra, que nunca fracassa. E que muitas vezes a gente veste uma roupagem de crente perfeito, de pessoas infalíveis, que sempre estão dando um sorriso para você, que sempre estão bem quando você pergunta: como é que estão as coisas? Está tudo bem, está ótimo, tudo legal. Às vezes, meus amados, nós tentamos esconder quem nós somos.
nós tentamos esconder nossos erros, nossas falhas. Eu confesso para vocês e confirmo e garanto que nenhum ser humano anseia pelo fracasso. Nenhuma pessoa tem prazer no fracasso. Acredito que os jogadores da seleção brasileira ali não saíram dizendo assim: ah, que coisa prazerosa foi essa derrota, esse fracasso na minha vida. Você já viu alguém fracassar e sair alegre pelo fracasso? Você não vai encontrar. Então nenhum ser humano ele quer fracassar. Ele vai se regozijar com o fracasso. Nenhum. Às vezes você está num jogo de dominó, que é uma coisa tão simples, né? Aí a pareia perde, o irmão fica triste. Fracassei, não ganhei. Uma partida de futebol. Uma situação com o seu filho, com a sua esposa, com o seu marido, onde de alguma forma você não atingiu aquilo que você havia planejado, um planejamento financeiro, um concurso que você fez aí. Nós, queridos, nós somos vulneráveis. Por mais que a sensação dentro do nosso coração quando a gente falha seja as mais terríveis, seja aquilo que você não quer para você, e acredito que ninguém quer. Geralmente quando nós falhamos ou fracassamos, fica aquele sentimento: ah, eu poderia ter me esforçado mais, poderia ter feito diferente, poderia ter resistido mais, eu poderia ter mudado algumas coisas. Vem aquele sentimento de pesar, de culpa, de arrependimento. A Bíblia registra, amados, a história de muitos homens de Deus que fracassaram. Inclusive eu estou lendo um livro sobre a graça de Deus. Esse livro ele vai relacionar, ele vai pegar a genealogia de Jesus. E aí ele vai relacionar personagens da genealogia de Jesus que foram alcançados pela graça de Deus. Ele vai citar o exemplo, por exemplo, de Abraão, o homem da fé. Mas a gente pensa que Abraão, ele não cometeu nenhum erro, nenhuma falha. Mas Abraão, em determinados momentos, irmãos, ele não foi o pai da fé. Ele fracassou na fé. Porque quando ele chega no Egito, ele teve que mentir para o faraó, dizendo que a sua esposa não era sua esposa. Lá o texto vai colocar uma personagem chamada Raabe. Como eu aprendi com Raabe alguns dias atrás, lendo a sua história, a sua trajetória, como Deus usou aquela mulher indigna. A graça de Deus repousou sobre aquela mulher de uma maneira poderosa. Olhando para a vida desses homens, os registros históricos que estão lá na palavra de Deus, eu percebo, irmãos, que nenhum desses que fracassaram, eles tiveram um sentimento de alegria, de satisfação, porque fracassaram. Olha só a tristeza do jovem rico em não poder atender à exigência de Jesus, em Lucas 18, 23, quando diz: mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. Sentimento de fracasso do jovem rico, porque ele não atendeu à exigência de Jesus, quando Jesus disse: olha, vende tudo que tu tem e me segue. O choro de Pedro pelo fracasso de ter falhado em sua promessa. Ele tinha prometido para Jesus que, se possível, morreria com ele. Mas quando ouve o galo cantar 3 vezes, o texto diz: saindo Pedro para fora, chorou amargamente, porque ele fracassou. Ele não conseguiu cumprir com a promessa. Falhou. A tristeza de Davi pelo pecado cometido. Salmo 51, 12.
Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Davi, lamentando o seu fracasso, o seu pecado, dizendo que ele tinha, ou de alguma forma, perdido a alegria da salvação. Nós somos ensinados a não expor nossas fraquezas, nem nossos fracassos. Criamos uma falsa imagem de que somos seres infalíveis, que na verdade é um impostor que vive em mim. Quem já leu o livro vai saber do que eu estou falando. O impostor acorda, aliás, acordamos de manhã e damos bom dia a ele. Bom dia, impostor. O autor diz que todos nós temos um impostor que vive em nós, e que muitas vezes ele está oculto, não é revelado. Um dia desse, a Beatriz, ela fez uma coisa muito errada lá na escola. Aliás, ela cometeu uma falha, e ela foi chamada a atenção. Veio na cadernetinha dela lá, dizendo, a professora colocou dizendo o que ela tinha feito de errado. E aí no carro fui conversar com ela para saber o que tinha acontecido. Parece que ela tinha empurrado a porta lá e batido na mão de um dos coleguinhas, machucou a mão. E aí naquela minha conversa eu comecei então a instigar, a dizer para ela que aquilo era errado, que ela não poderia fazer aquilo. E aí ela começou então a chorar. Ela quase não chora, né? E ela começou então a chorar, e ela me disse uma coisa que me fez refletir bastante. As crianças têm uma coisa incrível, né? E aí ela dizendo: pai, eu estou muito triste, né? Pai, eu não quero mais ir para a igreja. Por quê? Porque eu erro. Olha só. Porque eu cometi um erro. Eu não vou mais para a igreja, pai. A minha filha falou isso para mim, que não vinha mais para a igreja porque ela tinha errado. Como se a igreja fosse o lugar das pessoas que não erram. Não, mas isso não foi o pior. Ela olhou para mim e disse: o Senhor não erra. Olha só. Então aquilo me trouxe uma profunda reflexão. Será que os nossos filhos olham para a gente como pessoas perfeitas, que não cometem erros? Ou será que nós não temos compartilhado as nossas fraquezas, nossas lutas e nossas dificuldades para os nossos filhos? Aquilo me fez refletir. E aí eu fui dizer para ela: filha, o papai comete muitos erros, o papai tem falhas, o papai erra, mas eu nunca vi o Senhor de castigo. Eu disse: olha, mas o papai do céu, quando eu erro, muitas vezes ele me chama a atenção, ele fala duro comigo. Queridos, aquela conversa com minha filha me fez refletir muito sobre a nossa vida cristã, a nossa vida dentro da igreja. Às vezes nós, pais, nós só queremos cobrar dos nossos filhos. Nós queremos às vezes demonstrar uma posição ou uma imagem de perfeição, de pessoas corretas, de que ele é errado e eu sou certo. Tu não faz nada que presta. Mas quantas vezes a gente pediu perdão pro filho por ter errado, por ter dito uma coisa que não deveria ter dito,
por ter passado do ponto na disciplina. Quantas vezes você chegou para o seu filho para pedir perdão para ele por uma falta de um abraço, porque você não deu atenção a ele naquele devido momento que ele precisava da sua atenção? Quantas falhas nós cometemos com os nossos filhos e nós queremos cobrar o acerto dele, sempre o acerto. Um dia eu fui tratar de um problema de uma família, um filho estava com um problema com os pais. E depois de tanta luta, de tentar conciliar o problema, a gente conseguiu sentar os pais e o filho. E ali naquele momento, daquele diálogo, aconteceu uma coisa fantástica, que até hoje eu me lembro daquele momento, Aquele pai começou a falar dele, da vida dele, do passado, de como ele foi criado, das suas dificuldades. Gente, aquele filho olhou para o pai e disse: pai, por que você nunca me falou isso? Por que você não me disse isso? Eu não sabia dessa parte da história. Existem muitas coisas na nossa vida que nós às vezes omitimos falar para os nossos filhos. Mas às vezes isso é importante falar. Naquele dia para Beatriz eu falei: olha, o papai fez muitas coisas erradas. A mãe botou muito, a vovó botou o papai de castigo muitas vezes. Quando nós nos colocamos numa postura, numa posição de pessoas infalíveis, os nossos filhos não vão se sentir à vontade um dia para compartilhar os seus erros, suas falhas. É muito difícil às vezes expor uma falha a alguém que não demonstra ter falhas. É muito difícil. A grande questão em torno do fracasso não é o fracasso em si, não é a possibilidade de tropeçar. A grande questão em torno do fracasso é a maneira como eu tenho lidado com ele. A minha reação, a forma como tenho tratado isso. Aí eu queria convidar vocês para abrir a Bíblia de vocês lá em Isaías 43, 18, 19. Aqui começa o recomeço, viu? Precisamos entender que o fracasso não é o lugar, não é o nosso lugar, não é o lugar de ninguém. Mas se um dia isso acontecer, você precisa ter forças para recomeçar. Isaías 43, do 18 ao 19 diz o seguinte: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Gente, se houve um povo que tanto cometeu falhas, erros, que conviveu com o fracasso, foi o povo de Israel. Quem conhece a história de Israel sabe do que eu estou falando. Um povo que conviveu com situações difíceis. Mas é interessante observar que Deus nunca desistiu daquele povo. Nunca. Mesmo sendo um povo difícil,
Deus nunca desistiu do seu povo. E esse texto, de forma específica, nos ensina algumas coisas aqui interessantes. A primeira é que o fracasso não pode determinar o seu fim. O fracasso não é o fim. Não é. Ah, eu tive um problema com um relacionamento com uma pessoa. Eu fracassei com ela. E agora eu estou distante dela. Não falo mais com ela. Aquilo não pode determinar o fim desse relacionamento. O fracasso não pode determinar o fim dos teus sonhos, de uma carreira, de um relacionamento, de uma vida. Não pode. Ele não pode te fazer desistir, jogar a toalha. Jesus em nenhum momento, nos garante vitória plena, que tudo seria fácil. Em nenhum momento. Pelo contrário, ele diz na sua palavra o seguinte: tem bom ânimo. Em outro texto ele diz: aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Isso quer dizer o que? Deus está dizendo o que? Não desista, não pare, não interrompa, ou não permita que o seu sonho seja interrompido, a sua caminhada seja interrompida. O desejo de Deus, de Jesus, é que venhamos obter sucesso sobre o pecado, por exemplo. Porém, se você falhar, não quer dizer que é o fim. Não quer dizer que tudo acabou, que está acabado, que o juízo de Deus vai destruir você porque você cometeu um erro, uma falha. O apóstolo João, ele diz que o desejo de Deus é que ninguém peque. Ele diz: filhinhos, meus filhos, escrevo-lhe estas coisas para que vocês não pequem. Porém, se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Você já prestou atenção nesse texto? Esse texto está dizendo que o meu fracasso, às vezes, em relação ao pecado, ele não é o fim da minha vida, da minha carreira. Porque ele diz que nós temos alguém que cuida de nós, que nos perdoa, que nos redime, que nos purifica, que nos limpa. A sensação que eu tive naquele dia, quando a Beatriz falou aquilo, eu fiquei muito preocupado com aquilo. Confesso para os amados. Qual a imagem que ela tem, por exemplo, de Deus? Se eu errar, o que Deus vai fazer? Às vezes alguns pais dizem: olha, menino, se tu errar, Deus vai te castigar. Aí impõe um medo na vida das pessoas, dos filhos. A história de Pedro, por exemplo, não poderia ter sido determinada por um fracasso, porque ele negou a Cristo, porque ele não conseguiu cumprir com a sua palavra. O fato de Jesus não ter desistido de Pedro mostra que ele nos dá uma nova chance. Mesmo tendo errado, Jesus vai atrás de Pedro e questiona: quer dizer que tu deixou de me amar, Pedro? Quer dizer que você não me ama mais? Porque você me negou? Deus não desistiu de Pedro. O peso do fracasso está
eu entendo dessa forma, em sua capacidade de nos reportar ao passado. Geralmente, quando nós fazemos alguma coisa errada e você não conseguiu se livrar da culpa, do passado, aquilo vai atormentar você, vai comer o teu juízo. Porque aquilo fica com um dedo metendo todo o tempo na ferida. A gente carrega a culpa, a vergonha, o medo, a incerteza, a dor. E não é uma sensação muito boa você ter uma ferida e ficar tocando o dedo nela, lembrando. O povo de Israel havia feito coisas terríveis contra Deus. Mas Isaías lembra ao povo que Deus estava dando uma nova oportunidade. Ele havia deixado isso bem claro no passado, quando ele mesmo disse: olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, o que mais? Coisa tremenda, gente. Deus deixou essa possibilidade para o povo de Israel. Olha, se um dia vocês errarem, falharem, lembrem-se disso. Se vocês orarem, me buscarem, se converterem dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É isso que Deus faz. Ele diz: esqueçam o que se foi, não vivam do passado. O passado, meus amados, ele traz consigo muitas vezes a culpa, a dor, o incômodo. E o passado, ele se torna às vezes uma amarra, uma algema. Frustra a nossa possibilidade de prosseguir, de continuar. Então a primeira coisa que Deus está dizendo para o seu povo aqui: olha, esqueçam o que se foi, não vivam do passado. Não vivam do passado, não fiquem se culpando. Abandonem o passado. Segundo, Deus nos leva a recomeçar a partir do novo. Como diz o versículo 18: vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não percebem? A matemática aqui é simples, meus amados. Se eu não tiver uma nova perspectiva a respeito do futuro, o meu passado vai sempre prevalecer. Se as minhas perspectivas estão relacionadas às coisas do passado, eu nunca vou conseguir prosseguir, eu nunca vou sair. A minha perspectiva deve estar em uma coisa nova, em algo novo. É isso que Deus está falando, está dizendo para o seu povo. Às vezes a gente fica só mexendo com o calo, com a ferida, retrucando uma situação, uma circunstância, e aquilo não passa e não vai passar, porque você não tem uma perspectiva a respeito do novo. Amanhã será um novo dia, uma nova oportunidade, uma nova porta vai se abrir, um novo planejamento, uma nova vida, um novo sonho. Deus está dizendo para o seu povo: olha, agora vai ser diferente, não vai ser como antes. Vocês não percebem?
Eu lembro daquela passagem da mulher pega em adultério. E é um texto muito conhecido. Jesus ali aborda. Aliás, aqueles homens foram até Jesus para fazer uma indagação, levar a mulher até ele, para ver o que ele pensava a respeito daquela mulher, daquela situação. Veja o que Jesus diz para aquela mulher, depois de envergonhar aqueles homens. Jesus olha para aquela mulher e diz assim: vai, não peques mais. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dando uma nova oportunidade para ela, recomeçar uma nova vida a partir de uma nova perspectiva. Quando Jesus diz vai, não peques mais, ele está dizendo assim: olha, abandone essa vida que você tem, mude essa vida, porque só ela mudando aquela vida, ela iria conseguir não mais viver sobre aquela circunstância do pecado que a condenava. É o novo. Eu entendo, é como borrar uma página. Você está fazendo um desenho e de repente você borra aquela página. E aí você pega a página, amassa, pega uma nova e começa de novo. A partir de uma folha nova, de uma página nova, você reescreve. Você reescreve. Porque só Deus tem essa capacidade de apagar e de fazer tudo novo em nossas vidas. Ele apaga e faz novo. Em Apocalipse 21:5 diz: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Ele faz nova todas as coisas. Mas ainda tem uma terceira lição que eu aprendo desse texto. É que Deus nos alimenta de esperança. Versículo 19. Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Imagine água no deserto, irmãos. É uma expressão que tem como objetivo explorar a nossa fé. Porque é uma coisa que não se imagina. No meio de um deserto, brotar água, surgir um riacho, um rio. Então o que Deus está dizendo aqui nesse texto? Deixa eu ser novamente o protagonista da tua vida, da tua história. Deixa eu ser novamente o protagonista na tua vida. Porque parece que em determinados momentos nós não necessitamos ou julgamos não necessitar de Deus. E Deus então sai de cena e passo a viver baseado no meu eu, nas minhas referências, no meu título, no meu rótulo. E Deus deixa de ser o protagonista na tua vida. Sabe o que Deus está dizendo para o seu povo? Eu quero ser novamente o protagonista na vida de vocês. Eu quero novamente atuar, agir. O foco passa a estar novamente em Deus. E eu entendo que recomeçar exige de nós fé e esperança. Eu preciso acreditar que o recomeço, que os passos que eu vou dar adiante, ele precisa ser baseado na fé e na esperança. Esperança de que o amargo se torne doce,
que a tempestade dê lugar à bonança, que a noite dê lugar ao dia, que a dor possa ser aliviada. Água no deserto é um estímulo, é Deus dizendo: vale a pena recomeçar, continuarei fazendo o impossível por vocês. Vale a pena você acreditar, porque eu vou fazer do meio do teu deserto jorrar água cristalina, água doce. Eu vou fazer do meio da circunstância que você está vivendo algo novo, algo extraordinário. Deus sempre propõe um recomeço ao seu povo, sempre. A resposta que nós devemos dar para o fracasso é o recomeço. Você concorda comigo? A resposta que você tem que dar para o fracasso é o recomeço. Deus escreve em Jeremias 29:11, um texto muito conhecido dos amados. Eu queria estar encerrando aqui com esse texto. Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Coisa tremenda isso aqui, irmão. Não pare de sonhar, não desista. Não permita que o teu fracasso se torne o fim dos teus sonhos. Porque Deus tem planos para mim e para você. Ele descreve aqui quais são os seus planos, nos dá esperança em um futuro. Você já parou para pensar nisso? Por mais que a gente não acredite, Deus acredita em nós. Deus acredita em você. Ele sempre acreditou no povo de Israel, mesmo sendo um povo rebelde e desobediente. Nunca desistiu do seu povo e nunca vai desistir de nós. Olha ao seu redor. Quantas situações já fizeram você desistir? Você já parou para pensar nisso? Quantas circunstâncias já fizeram você desistir de algo? Uma perda, uma frustração, um fracasso, um pecado. Quantas circunstâncias já fizeram você desistir? Talvez esse texto aqui seja, talvez não, eu creio que ele seja um divisor de água nas nossas vidas e talvez na sua vida. Deus quer um recomeço. Deus quer que você recomece. Ele quer que eu recomece. As palavras da Beatriz naquele dia foram palavras, eu entendi ali, foi a boca de Deus, ela falando para que eu seja um pai mais sensível, um pai que compartilhe com ela e demonstre para ela que eu não sou perfeito. Nós não somos perfeitos, irmãos. Deus não enxerga em você essa perfeição, não enxerga. Ele sabe, você sabe também. Por mais que a nossa meta seja fazer tudo certo, correto,
Vez ou outra, a gente se depara com uma circunstância, uma situação que nós não queríamos. E aí? Você vai ficar parado? Vai desistir? Não desista. Recomece. Reinicie. Delete. Formate. E recomece. A partir do novo. Não recomece pelo mesmo, mas aprenda a recomeçar a partir do novo, não do velho, porque é isso que Deus está dizendo aqui para o seu povo. Eu estou fazendo algo novo na vida de vocês. Eu quero fazer algo novo, algo novo. Quem crê aqui que Deus quer fazer e acredita que Deus quer fazer algo novo na sua vida, diga amém. Deus quer fazer algo novo nas nossas vidas. Aliás, Ele diz assim: eu já estou fazendo, vocês não estão vendo? Ele já começou.